A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. E com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. E aí, quer saber mais? Então senta aí nessa cadeira que a gente te conta. A Inglaterra foi a responsável pela colonização e manteve os Estados Unidos formados por 13 colônias, que foram colonizadas e divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. As colônias do Norte foram colonizadas por protestantes europeus fugitivos de perseguições religiosas que aconteceram durante a Revolução Puritana. Essas colônias também ficaram conhecidas como Nova Inglaterra, e era basicamente uma colônia de povoamento, e sua economia, em geral, era composta por mão de obra livre e era uma economia baseada no comércio de pequenas propriedades, com a produção voltada apenas para o mercado interno. As colônias do Sul, por sua vez, foram colonizadas apenas por interesse comercial e deveriam seguir o Pacto Colonial, ou seja, as transações comerciais deveriam ser feitas apenas com a metrópole. É claro, elas eram uma colônia de exploração mesmo, com latifúndios, mão de obra escrava, produção para exportação e monocultura de algodão. Mas é importante lembrar que também existiam as colônias de centro. No entanto, foram inicialmente colonizadas por holandeses, mas aos poucos os colonos os expulsaram desses territórios. É claro, porque essa área possuía um clima mais favorável e, em razão disso, a atividade agrícola era bem mais rentável. Essa área ficava entre as colônias do Sul e as colônias do Norte, e era destaque como ponto de troca comercial entre as colônias portuguesas e espanholas, bem como a rota do tráfico humano. Porém, esse território tinha como foco principal a produção agrícola para o mercado externo e interno. Apesar de as 13 colônias fazerem parte da coroa inglesa, elas viviam, digamos assim, uma quase independência, pois os colonos responsáveis pelas regiões possuíam liberdade e autonomia política, social e administrativa para tomar a maioria de suas decisões. E outra, a coroa inglesa da época não se envolvia diretamente com a região porque acreditava que não era tão rentável ou relevante para eles. Ela apenas recolhia os lucros e tributos que eram gerados nas relações do Pacto Colonial. Mas é claro que essa situação não iria durar por muito tempo, até porque a Inglaterra começava a se preparar para sua industrialização. E é claro que precisava de bastante recursos para isso. E também entre os anos de 1756 e 1763 ocorreu a chamada Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra e a França lutaram pela posse dos territórios da América do Norte. A Inglaterra acabou vencendo essa guerra, porém seus territórios foram potencialmente devastados pelas batalhas. E é bem claro que os britânicos não iriam pagar essa conta. Iriam jogar tudo nos colos dos colonos que ali habitavam, principalmente os que moravam nas colônias do norte. Na Guerra dos 7 Anos também houve a participação de alguns dos colonos, e após o seu fim, eles reivindicaram algo em troca por terem arriscado suas vidas e a vida de suas famílias. Contudo, a Inglaterra não só cagou para eles, como também aumentou os impostos para se recuperarem o mais rápido das perdas materiais e da devastação que ocorreu em seus territórios afetados. E além disso, criou algumas leis que serviam para arrecadar mais e mais impostos. Dentre elas, podemos citar algumas. A metrópole criou a Lei do Açúcar, era uma lei que, como o nome já diz, aumentava os impostos sobre o açúcar. E outros artigos como vinho, café, seda. Também teve a Lei do Selo. Essa lei obrigava todos os documentos que circulassem na colônia a ter um selo para ser um documento válido. Tudo tinha que ter selo, seja em contratos, jornais, documentos públicos, cartas, em geral. Deveria constar um selo que era pago à coroa. E é claro que não era uma coisa barata, era um selo caro. Criaram também os Atos Townshend, que foi nome dado aos tributos propostos por Charles Townshend, que eram as cobranças de impostos aos itens de consumo de bens comuns, assim como vidro, papel, entre outros. Ou seja, tudo naquela época estava sendo taxado.
E é claro que os colonos ficaram putos com essas leis, e muitos deles começaram a boicotar as mercadorias inglesas. E os protestos começaram a surgir em diferentes partes das 13 colônias. Mas o estopim mesmo para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a Lei do Chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Ocidentais, que era o comércio que a Inglaterra controlava. Aí ferrou de vez. Os colonos ficaram tão bolados com essa situação que 150 deles se disfarçaram de índios e invadiram o porto de Boston durante a madrugada. Atacaram 3 navios e jogaram ao mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Talvez esses colonos se fantasiaram de índios para a coroa inglesa não perceber que foram eles, mas não adiantou nada, até porque depois desse acontecimento, a coroa inglesa largou a madeira de vez nos revoltos e criaram mais leis, e essas leis eram tão violentas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis, olha só. E entre as medidas dessas leis intoleráveis, podemos destacar as seguintes: o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito à reunião foi suspenso total nas colônias e a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a não só abrigar, como também alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Aí o bicho pegou de vez. E os colonos, aos poucos, começaram a cogitar em separação da metrópole. Entretanto, essa ideia ainda era muito tímida. E aí que entra a figura do George Washington, um grande latifundiário influenciado por ideias iluministas, aquelas lá da Revolução Francesa, que influenciaram eles também, e organizou o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. As 13 colônias queriam apenas o fim dessas leis e medidas restritivas malucas, e também serem representados por norte-americanos no parlamento inglês. Porém, o inglês da época, George III, não só recusou as propostas do Congresso, como adotou ainda mais medidas controladoras. A coroa de fato estava esculachando geral. E depois de 2 anos, houve o segundo Congresso da Filadélfia. Esse congresso já foi mais bolado mesmo. Em 1776, ele foi organizado com o objetivo maior de independência dos Estados Unidos, já que eles não aguentavam a repressão da Inglaterra. E foi durante este congresso que entra a figura do intelectual Thomas Jefferson, que foi responsável por escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, no famoso 4 de julho de 1776. E é claro que a Inglaterra não iria aceitar isso de mão beijada, o que acabou estourando na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Nessa guerra, os Estados Unidos foram apoiados pela França, que era inimiga da Inglaterra desde ali da Guerra dos 7 Anos, já que tinha perdido seus territórios nessa guerra. E também foi apoiado pela Espanha. O confronto aconteceu entre os anos de 1776 a 1783, acabando com a Inglaterra sendo derrotada, olha só, e que por fim teve que assinar o Tratado de Paris, que reconhecia a independência dos Estados Unidos, em 13 de setembro de 1783. Após o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pelo Tratado de Paris, George Washington e Thomas Jefferson ficaram conhecidos como os pais fundadores, do inglês Founding Fathers. Os Estados Unidos e sua independência tiveram um grande significado político, pois conseguiram dar origem à primeira nação livre do continente americano. Eles adotaram um sistema político republicano e federalista, que é vigente até então. A Constituição dos Estados Unidos ficou pronta em 1787. Ela possuía grandes características do iluminismo. Nela, garantia-se a propriedade privada, defendia-se os direitos e garantias individuais do cidadão estadunidense. Porém, infelizmente, ainda estava mantida a escravidão. Fala galera, eu sou o Gleiton Silveira. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!